Olá, nós estamos começando uma nova série. 7 semanas vamos falar sobre o Espírito Santo, especialmente nesse período entre a Páscoa e o Pentecostes. A cada semana vamos trazer para você uma mensagem nova sobre a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. E hoje eu quero começar com algo que pode parecer até simples, bastante conhecido, mas que é muito importante nós firmarmos nesse início, que é falar do Espírito Santo como uma pessoa divina. Nós cometemos um grave erro de diminuir a Deus nos nossos pensamentos. A gente reduz o Pai como se fosse apenas um juiz severo. As pessoas reduzem Jesus a um simples mestre sábio e não um filho de Deus como de fato ele é. E também reduzem o Espírito Santo a uma força, a um poder. E o Espírito Santo é muito mais do que somente força e poder. Ele nos traz poder, mas ele não é o poder. Ele é uma pessoa e uma pessoa divina. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa mensagem. Em primeiro lugar, veja que o Espírito Santo tem inteligência própria. Inteligência é característica de pessoa. Não existe força com inteligência. Pessoas podem ter inteligência. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 ao 13, diz assim: porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então aqui o texto fala várias vezes sobre sabedoria, sobre palavras, sobre ensino, sobre inteligência, sempre referindo-se ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é uma pessoa com inteligência. Ele possui emoções. Você pode ver em Efésios 4:30, que a Bíblia nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo possui emoções. Emoções é outra característica de pessoa, não de uma força impessoal somente, não é? E muitas pessoas, infelizmente, falam tanto do poder do Espírito, mas não conhecem o Espírito Santo como pessoa, como alguém com quem você pode compartilhar, se comunicar. Outra coisa que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo como pessoa é que ele tem uma vontade, e ele demonstra a sua vontade. Ele diz assim, 1 Coríntios 12:11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo tem vontade e ele expressa a sua vontade. Eu assisti certa vez uma cena triste, quando estava numa vigília, e uma pessoa, achando que estava dando um testemunho bonito a respeito do Espírito Santo, disse assim: gente, vocês precisam conhecer o Espírito Santo, ele é maravilhoso, ele faz tudo que eu mando ele fazer isso, ele faz, eu mando ele fazer aquilo e ele faz. E eu não sabia se eu devia rir ou chorar, porque a pessoa, em vez de entender que o Espírito Santo é Senhor, que ele é Deus, ela encarava simplesmente o Espírito Santo como um servo que estava ali para resolver os seus problemas e fazer tudo que ela mandasse. Não foi nem pedir a expressão que a pessoa usou. O Espírito Santo é Senhor. Ele tem uma vontade e ele expressa essa vontade. Lá em Atos 8:29, por exemplo, diz assim: disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo dirigiu Felipe para pregar o Evangelho para uma pessoa e deu ordens a ele. Em Atos 16:6, mais uma vez, o Espírito de Deus demonstra a sua vontade. Quando Paulo queria pregar o Evangelho numa cidade, mas o Espírito de Deus disse para ele assim: não, você não vai pregar aqui, você vai para um outro lugar, que é a minha vontade, é o que eu estou mandando você fazer. Então está lá em Atos 16:6, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Não que Deus não quisesse abençoar aquele povo, mas o Espírito Santo, na sua sabedoria, na sua onisciência, porque todos os atributos de Deus são também atributos do Espírito Santo, ele
conduziu Paulo a pregar de maneira que fosse mais efetivo. Então nós podemos pensar que algo é melhor para a nossa vida, mas Deus sabe o que realmente é melhor para a sua vida. E se você for sensível à voz do Espírito Santo, e se você for alguém que aceita o senhorio, a direção de Deus para a sua vida, o Espírito de Deus vai falar com você também, porque ele não é só uma força, ele é uma pessoa com inteligência, com vontade, e demonstra isso a cada dia na sua vida, se você o buscar. Além disso, eu queria mostrar para vocês que o Espírito Santo não é somente uma pessoa, mas é de fato uma pessoa divina. Mas precisa dizer isso? Precisa. Porque existem doutrinas por aí que negam a divindade do Espírito Santo, como se ele não fosse uma pessoa divina, mas simplesmente uma força, um poder, e então ele deixa de ser divino. Isaías 40, versículos 13 ao 14, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse entendimento? E quem lhe mostrou a vereda do juízo? Quem lhe ensinou o conhecimento e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aqui Isaías está falando sobre a criação. E o Espírito Santo estava juntamente com o Pai, juntamente com Jesus, na criação. E aqui o texto pergunta, Isaías pergunta num tom irônico, quem foi que ensinou o Espírito do Senhor? Então nós percebemos claramente que ele está aqui falando do Espírito Santo como divino, como aquele que estava presente e participante, atuante na criação, e demonstrando ali também a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua capacidade de criar todas as coisas com harmonia. Outro texto importante nós olharmos para entendermos que o Espírito Santo é Deus. Mateus 28, 19, quando Jesus manda os seus discípulos pregarem por todo mundo, a última palavra de Jesus, a conhecida grande comissão, diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Espírito, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo colocados em igualdade, na mesma frase, demonstrando assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Nós vemos quando, ali em Atos capítulo 5, houve um episódio em que Pedro teve que confrontar Ananias. Ananias tinha pecado, escondido parte do dinheiro que ele deveria ofertar. E então o texto nos diz, em Atos 5, versículo 3, o 4 e depois o 9. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? E aí ele conclui dizendo assim: não mentiste aos homens, mas a Deus. Quem mente ao Espírito Santo está mentindo a Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, cada um desses textos vai nos mostrando de uma maneira clara que o Espírito Santo não é simplesmente uma força, ele não é um poder, ele tem um poder maravilhoso, mas ele não é simplesmente uma força, uma energia. Algumas pessoas se referem ao Espírito Santo como uma energia de Deus. Ele não é uma energia impessoal, ele é uma pessoa e é uma pessoa divina, no mesmo nível do Pai e do Filho. É importante a gente nunca diminuir a Deus, como eu falei no começo. O Pai é 100% Deus, Jesus é 100% Deus, o Espírito Santo é 100% Deus. Até essa expressão de dizermos que ele é a terceira pessoa da Trindade, eu não gosto muito de usá-la, ela é tradicional, mas quando você diz que ele é o terceiro, dá a impressão que você tem um pódio ali, em que, sabe como você assiste, por exemplo, no final de uma Olimpíada, numa corrida de Fórmula 1, e você tem um pódio, e o primeiro sobe lá no alto, e depois tem o segundo lugar aqui um pouco mais abaixo, o terceiro mais abaixo? Não é nada disso. O Pai é 100% Deus, o Filho é 100% Deus, o Espírito Santo, ele é 100% Deus. E você deve conhecê-lo e experimentar a comunhão com ele dessa maneira. Amém? O Espírito Santo tem atributos divinos. Quem tem atributos divinos é divino. Quem tem atributos naturais é natural. Quem tem atributos de animal é animal. Então, se ele tem atributos divinos, ele é Deus. Todos os atributos conhecidos de Deus estão presentes também no Espírito Santo.
Eu não vou citar todos os textos aqui, mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo tem onisciência, tem onipresença, tem onipotência. Todas as qualidades atribuídas a Deus são presentes também no Espírito Santo. Ele também é onisciente, ele também é onipresente, ele também é onipotente. Ele tem, a Bíblia fala do Espírito como santidade, verdade, vida, Espírito de graça. Todos esses atributos declaram mais uma vez que o Espírito Santo não somente é uma pessoa, mas é uma pessoa divina. E você não pode, de maneira alguma, diminuí-lo. Calvino dizia: todos os atributos específicos de Deus são atribuídos a Ele, o Espírito Santo, assim como ao Filho. As obras divinas. O Espírito Santo, em toda a Bíblia, realiza inúmeras obras divinas, obras que não são naturais, que não são humanas, que não são fruto de um poder, de uma criação, como os anjos, por exemplo. Os anjos são poderosos, mas são parte da criação. O Espírito Santo é diferente, o Espírito Santo é Deus. Então, a geração de Jesus, a criação do universo, a inspiração das Escrituras, tudo que diz respeito à ministração aos crentes, ou seja, é Ele quem nos regenera, é Ele quem produz o novo nascimento, é Ele quem nos batiza, nós somos selados no Espírito Santo, temos a habitação do Espírito Santo, tudo isso, obra de Deus em nossas vidas através do Espírito. A partir especialmente da nova aliança, tudo que nós experimentamos de Deus é através da obra do Espírito Santo. Quando você adora em espírito. Quando você louva em espírito. O Espírito Santo é fundamental para que cada área da tua comunhão com Deus seja expandida ao máximo. E você nunca pode cair no erro de diminuir o Espírito Santo e pensar nele apenas como uma energia de Deus, como um poder de Deus. O Espírito Santo recebe títulos divinos também. Ele é chamado de Espírito de Jeová, em Juízes 3:10, é chamado de Espírito do Pai, o Espírito de Cristo, ele é chamado de Paráclitos. E aqui tem uma expressão interessante que é importante você conhecer. Jesus disse certa vez que quando ele nos deixasse, quando ele tivesse que subir aos céus, ele enviaria um outro Consolador, um outro Paráclitos, para estar conosco, para habitar em nós. E quando Jesus disse outro, ele podia usar duas palavras. A palavra héteros, que significa um outro diferente, ou a palavra halos, que significa um outro igual. E ele usou exatamente essa palavra, ou seja, eu vou mandar um outro como eu. Eu vou mandar um outro do mesmo tipo que eu. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu vou subir, mas eu não vou mandar um ser humano, um grande mestre para ajudar vocês enquanto eu estou subindo para o Pai. Eu não vou mandar um anjo para cuidar de vocês enquanto vocês vão se ausentar fisicamente de mim. Eu vou mandar um outro exatamente como eu, um outro que também é divino, um outro da mesma qualidade. E assim a gente aprende na palavra de Deus que o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa divina. E eu concluo citando para você uma frase de um grande escritor cristão, um teólogo, R.A. Torrey, que ele diz o seguinte: é de máxima importância decidir se o Espírito Santo é uma pessoa divina que merece nossa adoração, fé, amor, submissão a si mesmo, ou se ele é simplesmente uma influência que provém de Deus, ou um poder, ou uma iluminação que Deus nos dá. Se o Espírito Santo é uma pessoa divina, e nós não o conhecemos assim, estamos roubando de um ser divino a adoração, a fé, a submissão e o amor que ele merece. Então receba essa palavra e que Deus abençoe muito a sua vida. Acompanhe os próximos vídeos. A cada semana traremos um novo ensino para você a respeito do Espírito Santo.